Evangelho, quinta-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns de seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 16º capítulo do Evangelho de São João e assim damos continuidade à nossa meditação do 16º capítulo. Porém, hoje acontece uma data muito importante. Completam-se 40 dias da ressurreição do Senhor. E, nesse dia, dá-se o acontecimento da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se sentará à direita de Deus no trono da glória. Porém, por uma razão pastoral, a fim de que o maior número possível de fiéis possam participar de tão grande solenidade, a nossa Conferência Episcopal transfere para o próximo domingo a celebração da Ascensão do Senhor. Mas por que é muito importante pontuarmos o dia de hoje? Porque entre a Ascensão do Senhor e a solenidade de Pentecostes, entre essas duas solenidades, acontece a primeira novena da história cristã, a mãe de todas as novenas. Essa é uma coisa muito interessante e importante de sabermos. O Senhor disse aos seus discípulos, no início dos Atos dos Apóstolos, que não se afastassem de Jerusalém até que fosse enviado o Espírito Santo, até que fosse enviado o Paráclito. E nesse espaço de tempo entre o 40º dia em que Jesus sobe aos céus e se senta à direita do Pai, como falaremos no domingo, né? Eis que o Verbo Divino se fez carne no seio da Virgem Maria, foi gerado e se uniu à nossa humanidade, mas não ele que veio dos céus sem a nossa humanidade, não sobe para os céus para sentar-se à direita de Deus Pai, sem levar consigo a nossa humanidade. Ao lado de Deus Pai está aquele que é homem como nós. À direita de Deus na glória senta a nossa humanidade, presente em Cristo Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O que temer daquele que nos abraçou? O que temer daquele que desceu dos céus, do Deus Altíssimo, que abraça a nossa condição quando ainda éramos escravos, para nos conceder não apenas o perdão pelas nossas faltas, não apenas a libertação da condenação de morte, mas para dar-nos uma dignidade e uma herança, para revestir-nos com um nome que está acima de todo nome. E assim recebemos o nome de Jesus como penhor da nossa herança, como nossa identidade eterna. Pertencemos a Cristo. Somos cristãos porque a nossa vida está em Cristo. A nossa vida foi recolhida por Cristo. A Ele pertencemos. Nele está o valor da nossa vida. Com Ele viveremos. Tudo colocaremos em suas mãos e sem Ele nada somos.
meu irmão e minha irmã, a celebração da Ascensão do Senhor, que teremos a oportunidade de meditar mais atentamente no próximo domingo, marca esse grande evento da nossa fé. E, ao mesmo tempo, dá início a esse tempo de espera que o Senhor declara aos apóstolos para o cumprimento da vinda do Espírito Santo. O Senhor, quando estará à direita do Pai, intercederá enviando sobre os discípulos o Espírito Santo. A característica da novena, por isso é importante falarmos hoje, é que durante esses 9 dias, e aqui a gente tem, então, se a gente considera que a novena mãe das novenas é a novena de Pentecostes, nós temos o Filho que se senta no trono à direita do Pai, ele que tudo nos deu a conhecer do Pai, nos entregou o seu mandamento. Permanecei em oração até que vos seja enviado o Espírito Santo. A solenidade de Pentecostes é a manifestação, devemos ter isso claro, né, da Santíssima Trindade. Completa-se a manifestação da Santíssima Trindade, ela é completamente anunciada a nós através da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, toda novena tem, por excelência, esse caráter trinitário. Tem por excelência ser o tempo em que a Trindade se manifesta a nós. Ao mesmo tempo, os discípulos perseveram com a Virgem Maria e as mulheres em oração, o que significa dizer que durante um tempo de novena, nós estamos perseverando em intercessão, na comunhão de intercessão com a Beatíssima Virgem Maria e com os anjos e santos. Tanto a Virgem Maria quanto os anjos, quanto os santos, perseveraram no cumprimento da vontade do Senhor. Unidos a Cristo, guardaram no coração as palavras do Pai e, sob a potência do Espírito Santo, perseveraram. Por meio do Espírito Santo, o Senhor derrama sobre a Igreja os dons necessários em favor da nossa salvação. Então, toda a novena tem por característica esses elementos. O primeiro deles é ser uma oração trinitária. 3 vezes 3, 9. É um louvor perfeito à Trindade Santa. São 9 dias de oração, mantendo o coração ardente na comunhão, através da obediência e das orações. Mantém o coração ardente em comunhão com a Trindade Santa, na companhia da Virgem Maria e dos santos e anjos do Senhor. Então esse é o significado da novena, um tempo perfeito de louvor à Trindade Santa por uma intenção. Nesse caso, a vinda do Espírito Santo, que não é apenas um acontecimento pontual em favor dos discípulos, mas um acontecimento em favor da santificação da inteira Igreja. Com a vinda do Espírito Santo são concedidos todos os dons espirituais necessários para a salvação. Então, é importante lembrarmos que cada vez que fazemos uma novena, normalmente nós dizemos, por hábito, né, fazemos uma novena para pedir uma graça. Porém, toda novena nos dá esse tempo bendito, oportuno de oração, esse tempo de louvor perfeito, né, escolhido pelo próprio Deus. Então a novena não é uma invenção da Igreja, tá? Ela tem uma raiz muito clara, que é essa que nós estamos começando a celebrar a partir de amanhã, porque ela se encontra, são os 9 dias entre as duas grandes solenidades, né? Então, a Ascensão e a celebração e a solenidade de Pentecostes. Então, os 9 dias que estão entre uma e outra é que compõem a novena. E esse tempo foi um tempo pedido por nosso Senhor como um tempo de perseverança na oração, para que fosse enviado o Espírito Santo e os dons espirituais necessários para a santificação, né? Para que a Igreja persevere até o fim. Nós fazemos uma novena pedindo
a intercessão de um santo por um determinado bem, por uma determinada graça. Em outras palavras, nós vamos perseverar na companhia da Virgem Maria, daquele santo e de tantos outros santos que rezarão conosco aquela novena por mandato divino. Nós perseveraremos por 9 dias na companhia daquele santo, muitas vezes ouvindo os escritos, intercedendo juntamente com ele e a Virgem Maria, pedindo ao Senhor aquela graça. Porém, o Senhor não se limita a oferecer em nosso favor uma graça pontual, né? Mas oferecer em nosso favor todas as graças espirituais necessárias para a nossa santificação. Muitas vezes, a intenção da nossa novena pode ser uma intenção objetiva, como, por exemplo, pela saúde de alguém ou por uma necessidade material ou espiritual muito objetiva, muito clara, né, muito delineada. Mas o Senhor não se limita somente a ser favorável a essa súplica, até porque em alguns momentos apresentamos algumas súplicas que nem mesmo nós compreendemos se ela está bem clara e bem delimitada ou não. Porém, uma coisa é certa, o Senhor nos oferece mais do que aquilo que pedimos e, em favor da nossa salvação, nos entrega o que é necessário. Deus é sempre perfeitíssimo naquilo que nos oferece e no bem que realiza em nosso favor. Então, cada vez que rezamos uma novena, além daquele pedido específico que nos acompanha, que estará dentro dessa espera, por isso é importante também termos claro que a novena não é como se fosse, me permitam a expressão, um rito mágico, né? Mas é um tempo de perseverança e de recolhimento em oração, onde nós suplicamos por aquela intenção, na companhia dos santos, da Virgem Maria e dos anjos. Nós vamos pedir pela intercessão daquele nosso irmão, muitas vezes é assim, né? Vamos pedir pela intercessão daquele nosso irmão, que nos sejam dados os dons e as graças espirituais necessárias para a nossa santificação. Peça sempre isso, não apenas para a sua santificação, que está em perseverança, mas para a santificação também daquela realidade, daquela pessoa ou daquele contexto ao qual se destina e se aplica a novena que está sendo rezada, que está sendo feita. Por que é importante esse pedido? Porque dessa forma nós reconhecemos claramente o poder de Deus sobre todas as coisas e realizamos mais uma vez um ato de humildade de colocar-se nas mãos do Senhor e não de pretender que Ele faça desse ou daquele outro modo. A gente entrega a nossa intenção a Ele, confia a nossa intenção a Ele, com a mesma certeza com a qual os discípulos confiaram, ou melhor, tomaram nas mãos a intenção do Senhor. O Senhor entregou uma intenção para a novena. Rezar, permanecer perseverantes em oração pela vinda do Espírito Santo. Então, aquele bem espiritual que o Senhor definiu é um bem santificante para a vida dos discípulos e para toda a igreja. Então nós, quando fazemos um pedido, esperamos que o pedido daquela novena seja um bem espiritual e santificante em favor de toda a igreja. Às vezes nós acreditamos que aquele pedido específico que nós estamos fazendo é o bem espiritual e santificante. Só que, na verdade, o bem espiritual e santificante em favor daquela pessoa, ou daquela família, ou da igreja em si, por quem rezamos naquele momento, é muito maior do que aquele pedido específico. Como o Senhor nos prometeu algo e nos concedeu algo muito maior, qualquer pedido que tenhamos é pequenininho dentro desse todo. É importante que o tenhamos nas mãos, sem perder o foco desse todo que o Senhor quer nos entregar. Ficou mais claro agora? Por isso, cada um dos pedidos que levamos à novena, seja qual for a novena que apresentamos, a novena é um exercício de oração, como estamos aprendendo hoje, que ele seja sempre depositado dentro desse todo.
Que nós rezemos a novena sempre com essa mesma certeza da promessa que o Senhor declarou à Virgem Maria e aos apóstolos, de perseverarem em oração até que seja derramado o Espírito Santo. Nós estamos fazendo um caminho de perseverança em oração, suplicando ao Senhor aquele dom, mas, sobretudo, que Ele conceda todas as graças santificantes em favor da nossa salvação. Dentre elas, aquele dom que estamos também pedindo especialmente, ou pelo qual nos orientamos especialmente nessa perseverança de oração. Mas o exercício da novena, o exercício de perseverar em oração, é um exercício que pode nos acompanhar o ano todo em diversos momentos, não apenas em algumas ocasiões específicas, mas como agora, muitas comunidades religiosas têm a tradição, por seus fundadores, de rezarem as novenas que marcam esse tempo de perseverança da comunidade ao lado da Virgem Maria e do Padre Fundador, ao lado da Virgem Maria e dos santos que acompanham a fundação da congregação, quando são aquelas instituídas pelo carisma, ou recomendadas, né, pelos fundadores. Então eles vão rezar conosco ali, vão perseverar naquele período de oração dos 9 dias, pedindo aquela graça específica recomendada pelo Padre Fundador em favor da congregação, em favor daquilo que é o chamado último da vocação da congregação, que é a súplica por aquela ou aquela outra causa específica, né, a que foi confiada ao coração do fundador, por exemplo, né, quando foi ele chamado para conduzir na história o início desse carisma, né, ou o anúncio desse carisma no seio da igreja. Então, tem um valor muito grande a oração da novena e não se limita a ser uma repetição de uma fórmula de oração por 9 dias, como o cumprimento de um preceito, mas um chamado à intimidade, né? Por isso, não podemos ignorar que nesses 9 dias nós estamos na companhia da Virgem Maria, na companhia do fundador e dos santos que participaram da congregação, caminhando juntos em oração, por aquela intenção que o Senhor confiou ao coração dos nossos fundadores, a fim de que fosse uma súplica de um dom importantíssimo, que é uma súplica de um dom importantíssimo em favor da santificação, não apenas da congregação, mas daqueles a quem se destina a missão carismática da congregação. E lembrando sempre que esse dom específico que suplicamos, ele está dentro dessa grande entrega dos dons espirituais necessários para a nossa santificação que o Senhor está disposto a fazer. Pois a primeira novena ele concedeu o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo nos são entregues todos os dons necessários para a nossa santificação. Então é importante que nós peçamos isso e confiemos dentro dessa realidade que o Senhor tem a nos oferecer aquela intenção. Então eu peguei como referência esse elemento da vida religiosa, porque as famílias religiosas têm por tradição a celebração de muitas novenas. Mas a maioria de nós temos também o hábito de rezarmos, além da novena de Pentecostes, a novena de Nossa Senhora da Luz, a novena da Imaculada, rezamos a novena de São José, rezamos a novena de São Miguel Arcanjo, rezamos tantas outras novenas durante o nosso ano, a novena de Santa Rita de Cássia e tantas outras novenas associadas sobretudo com a figura dos nossos santos, né? E a beleza das novenas associadas aos santos, as novenas mais antigas e tradicionais, sobretudo dos grandes santos, é que nós aproveitávamos aquele período ali para conhecer um pouco mais da vida, da história de vida do nosso santo de intercessão. E isso era um tesouro enorme, porque se fazia uma devoção mais madura. Não era uma devoção com pouco conhecimento, né, de causa a respeito da vida do santo. Como é importante quando nós conhecemos a vida de santidade de nossos irmãos, porque vemos o quanto encontramos sintonia sobre esse caminho de perseverança.
né? Então, uma recomendação que a gente pode fazer é essa: enriquecer as novenas que normalmente nós já fazemos com meditações que nos ajudem a compreender um pouco mais em profundidade, a conhecer um pouco mais em profundidade a vida daquele santo com quem estamos perseverando esses 9 dias. Se olharmos no livro dos Atos dos Apóstolos, tudo que os discípulos fizeram nesses 9 dias foi muita coisa. Até a eleição de Matias aconteceu nesses 9 dias. Então, tem uma riqueza de vitalidade, né, se passando dentro desse tempo. E como é que a gente pode viver essa vitalidade na nossa experiência pequenininha, como família que reza a nossa novena? Desse jeito, por exemplo, né? Lendo um pouco mais sobre a vida do santo, ou então que nos acompanha, por quem fazemos aquela novena, como por exemplo uma novena de Santa Rita de Cássia, ou uma novena que fazemos a São José, pequenas meditações a cada dia, breves, sobre a vida de São José, mas que dê a gente, né, um conhecimento mais profundo. Ou então a da Imaculada, vamos procurar as obras de Santo Afonso, vamos enriquecer, por exemplo, né, com textos que falam a respeito da Imaculada. Os santos que defenderam, né, o dogma e nos apresentaram o dogma da Imaculada têm frases e premissas belíssimas sobre a Virgem Maria. Então é dessa forma. Aqueles 9 dias se tornam também 9 dias de grande crescimento na nossa vida espiritual, porque aumenta entre nós a comunhão. Olha que grande tesouro é para a gente. E bom, se até aqui alguém pensava que a novena era uma coisa criada por mera devoção ou por um senso popular, eu acredito que agora a gente fez um passo grande e significativo, né? A primeira novena da história cristã foi rezada pela Virgem Maria e pelos apóstolos, sob o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Na perseverança de oração, guardando no coração as palavras de Cristo que está sentado no trono à direita do Pai, esperando que a vinda do Espírito Santo, para que fosse concedido não só em favor deles, ali objetivamente, um dom específico para a santificação deles, ou para a satisfação do coração deles, mas o Senhor entregou como tesouro, na conclusão dessa novena, o autor de todos os dons, o Divino Espírito Santo, que derramou sobre eles e sobre a inteira Igreja todos os dons necessários para a nossa santificação. Por isso, cada vez que recorremos à oração da novena e seguimos a inspiração que os apóstolos nos testemunham com a Virgem Maria no livro dos Atos dos Apóstolos, eu asseguro, cada novena que celebrarmos será de fonte de grande graça e bênção espiritual para todos nós. Acabou que a nossa meditação de hoje ficou toda concentrada sobre esse tema. Já chegamos a 21 minutos, mas eu penso que tivemos a oportunidade de conhecer e de amar mais o que significa celebrar uma novena. O Senhor, como disse hoje no Evangelho, Ele vai por um tempo e depois Ele volta. O Senhor está anunciando o trânsito de sua paixão, a entrega no seu sacrifício da cruz. Ele é aquele que jamais nos deixará e que, de fato, permanece no meio de nós. Nesses próximos dias, vamos ouvir nas nossas meditações alguns textos sobre o Divino Espírito Santo trazido pelos padres da Igreja e por outros grandes autores de espiritualidade que vão enriquecendo um pouquinho mais não só a compreensão da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a compreensão da vinda do Espírito Santo no seio da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A partir de amanhã enviaremos também uma imagem a mais, além da imagem do mês mariano, para marcarmos cada um dos dias da nossa novena de Pentecostes. E como eu posso fazer a novena, Padre? Existem vários textos disponíveis. O Pocket Terço apresenta, e algumas outras páginas da internet apresentam textos para a celebração da novena de Pentecostes. É sempre recomendável que, junto com os textos, possamos ler os trechos da Sagrada Escritura que nos fala a respeito
da vinda do Espírito Santo e da perseverança de oração dos apóstolos e da Virgem Maria. Então, todos esses textos compõem um conteúdo que pode estar presente na nossa novena. E, juntamente com eles, vamos acrescentando pouco a pouco os comentários a respeito do Espírito Santo dos padres da Igreja em cada uma das nossas meditações cotidianas. Assim teremos também uma riqueza a mais a respeito da ação do Divino Espírito Santo no meio de nós. Deus abençoe a todos.